Um dos partidos, falando de política, que tem uma situação mais inusitada dentro da Câmara de Vereadores, eu acredito que seja o PSD, um D de dado no final. Tem vereador que compõe a base do prefeito, mais que isso, está no primeiro escalão do prefeito na lista de secretários, e tem vereador independente que se comporta como opositor. Sávia Barreto vai trazer informações para nós sobre esse assunto, Sávia. E aí isso mostra um pouco da pluralidade do PSD. Só que, de maneira tão plural, pode não se ter uma estratégia vitoriosa em 2024. O partido já tem nomes para compor chapa, né? Para compor chapa majoritária e chapa proporcional, porque na majoritária a gente tem um deputado federal, Marcos Aurélio Sampaio, exceto se tiver um acordo, uma liberação dele para ele deixar o PSD, eu não vejo isso no horizonte próximo, pode ser candidato pelo PSD e tem um convite do PSD para filiação do vereador Enzo Samuel. Então, o PSD quer jogar no primeiro escalão, junto ali com o PT, com o MDB, com progressistas, essa eleição de Teresina. E eles sabem que precisam de uma chapa competitiva, de uma chapa forte. Tem um esforço muito grande do PT em montar uma chapa. A gente trouxe nomes aqui ontem no Jornal do Piauí, dessa chapa do PT. E hoje eu conversei com fontes do PSD, o deputado Georgiano Neto, o vereador Vinícius Ferreira e outros nomes do partido para trazer, Joelson, quais são os nomes cotados para compor essa chapa, porque eles querem eleger, e aí tem uma ambição de eleger 5 vereadores. Eu acredito hoje que tem nomes, sim, para fazer de 3 a 4, baseado no que outros vereadores colocam aí de cálculos, mas o partido quer mais, quer 5. Então, a gente tem esses nomes e tem algumas observações interessantes sobre estratégias também. Nomes na tela, para você que está acompanhando o Jornal do Piauí. Vinícius Ferreira, que é vereador hoje. Renato Berger. Jesse Lima, foi candidato ao governo do estado e à prefeitura de Teresina. Júnior Macedo. Alisson Pego, foi superintendente da Conab e também foi candidato nas últimas eleições pelo PSD. Fábio Dourado. Ananias Carvalho Júnior, olha aí, filho do vereador Ananias Carvalho. Fernando Aragão. Arnaldo Moreira. Aí estão entre os nomes. E é isso. Pronto. Sávia, vamos lá. Alguns nomes já eram do partido, né? Como é o caso do Alisson Pego, já PSD. Ananias Júnior, né? Estão vendo aí aparecendo na lista, além, claro, dos vereadores que já têm mandato. E nós tínhamos aí o nome do Ismael Silva, que chegou a ser candidato em 2020 pelo PSD, né? Já está fora da lista, né? O Ismael que é colocado como um nome para ser candidato a prefeito e essa construção de uma candidatura majoritária não seria pelo PSD, seria por outro partido, um partido mais à direita, diferente do posicionamento do PSD, que é da base do governador Rafael Fonteles e tem, claro, o vereador Renato Berger na base do prefeito Doutor Pessoa. A primeira dúvida é se o Renato fica no PSD, porque a gente já trouxe uma lista aqui do Republicanos e lá o Republicanos conta com a filiação do vereador Renato Berger, que é o secretário de Esporte e Lazer. Então, ele está nas duas listas. Naturalmente, ele não pode ser candidato por 2 partidos, vai ter que escolher um dos 2. Na lista do Republicanos, ele consta lá e na lista do PSD, ele consta no PSD. O deputado Júlio César disse para mim aqui em Brasília que não libera o vereador. Portanto, hoje o mais provável é ele ficar realmente no PSD, né? Só se tiver um acordo aí no futuro. O que chama a atenção também é Jesse Lima, né, que foi candidata a prefeita de Teresina, muito bem votada na eleição de 2020, foi candidata a governadora e aí teve um desempenho diferente, mas agora está sendo cobiçada por vários partidos para disputar para vereadora. Ela é vista como um nome que tem uma penetração no segmento evangélico, no segmento empreendedor, então é vista como uma puxadora de votos. Eu conversei com ela, ela me disse que recebeu convites, que não definiu o partido e não definiu o cargo que vai disputar a eleição. Mas no PSD o convite foi feito e eles contam com a possibilidade da filiação da Jesse, por isso o nome dela consta nessa lista, mas é um convite, ela ainda não aceitou. E os outros
nomes que também chamam a atenção, o Fernando Aragão e o Arnaldo, são nomes que na última eleição não disputaram, votaram no suplente de vereador Eduardo Dragalana, que foi secretário de Juventude e que foi exonerado da Prefeitura de Teresina por conta daquela operação Mandarim, que ele estava dirigindo um carro que foi apreendido durante a operação. O prefeito Dr. Pessoa decidiu afastá-lo naquele momento. Então, esses dois nomes já tinham disputado antes eleições pelo PSD, foram candidatos a vereador. O Arnaldo disputou 3 vezes, em cada eleição teve pelo menos 1.000 votos. Então, são vistos como nomes que ajudam, que contribuem na formação de uma chapa. O Fernando tem um cargo de gerência de transportes na CETRANS, na Secretaria de Segurança Pública. Então, são nomes que apoiaram o Dragalana e que agora devem, eles próprios, ser candidatos no PSD, né, nesse vácuo que ficou aí. Então, o partido está tentando realmente formar uma chapa competitiva e a dúvida é: Renato Berger, Jesse Lima, se ficam ou não ficam, se filia-se Jesse ou não no partido e, acima de tudo, se vai ter candidato majoritário, né? E qual vai ser esse nome? Enzo Samuel, Marcos Aurélio Sampaio, um outro nome? São dúvidas aí sobre o PSD que a gente vai buscar equacionar aí ao longo do tempo. Muito bom, Sávia. Outro assunto, cargos federais. Os partidos, as lideranças políticas vão fazer as indicações desses cargos. E sempre há, aquelas informações sobre quem vai indicar que posição dentro dos cargos do governo federal, atuando, claro, no estado do Piauí, sabe? Olha, eu fiz uma lista, aproveitando que os deputados federais, como a gente viu, a maior parte ainda está em Teresina, está nas suas bases do Piauí, pegando aí o finalzinho do carnaval, estender um pouquinho mais para fazer articulações políticas, mas permanece aquela dúvida sobre os cargos federais. A gente já falou aqui no Jornal do Piauí que a tendência, geralmente, é de que só sejam anunciados em abril esses cargos, né? Existe também uma demora por parte do governo federal. Não é a grande prioridade do governo no início, principalmente no início, né, de uma nova gestão, de um novo governo. Mas o fato é que eu conversei com deputados federais, informação de bastidores, cruzei aí alguns pontos e a gente tem uma lista mais ou menos do que deve acontecer. Agora, tem disputa? Tem disputa. Um nome que consta para um cargo federal pode ser trocado? Pode ser trocado. Porque se já tivesse consenso, eles já teriam feito essa divulgação de maneira oficial. Então, existe disputa porque são órgãos que têm mais espaço, que têm mais cargos, que têm mais possibilidade de se fazer política. Outros, como a gente vai ver, Joelson, na lista, não tem ninguém disputando. Então, chega a ser curioso também observar isso, quais são os espaços que os deputados federais acreditam que é mais fácil fazer a articulação. Vamos ver, então, a lista na tela para você. Por exemplo, cargos federais já definidos. Codevasf, né, que administra os vales do São Francisco e Parnaíba, Marcelo Castro. Então, a Codevasf do Piauí, Marcelo Castro seria o responsável pela indicação. O DENIT seria uma indicação de Wellington Dias, né? Lembrando que o DENIT hoje é uma indicação ainda de Elmano Ferrer, na condição de senador na gestão passada. A FUNASA seria uma indicação de Florentino Veras, inclusive ele brigou pela manutenção dessa pasta. O DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, seria a atuação ou indicação de Júlio César. O INSS no Piauí, indicação de Flávio Nogueira, do partido, hoje está no PT, né, Partido dos Trabalhadores. A CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, seria uma responsabilidade de indicação do deputado federal Merlong Solano. O DNPM seria uma indicação de Castro Neto, deputado federal Castro Neto. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Marco Aurélio Sampaio. E a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, indicação de Wellington Dias, senador e hoje ministro Wellington Dias. Secretaria do Patrimônio da União, SPU, Jadiel Alencar. A Superintendência do Ministério da Pesca e Agricultura. Olha só, esse é um dos cargos que estão em aberto, né? Ainda não tem ainda alguém, vamos dizer, que se interesse pela indicação desse cargo. Além da Caixa Econômica. E aí a Caixa Econômica me surpreende bastante, em aberto também, em disputa, é a informação que traz Sávia Barreto. Vamos começar com os em aberto, né, Sávia? A Caixa Econômica me parece um órgão de grande envergadura e, portanto, deveria aparentemente
despertar interesse, né, dos indicadores. Olha, nas primeiras listas, as disputas ficavam na Codevasf, Denox, o INCRA tinha uma disputa do deputado Marcos Aurélio de Sampaio com o deputado Francisco Costa, mas eu apurei que, de fato, Marcos Aurélio deve fazer a indicação, apesar de Francisco Costa ainda articular nesse sentido. Agora, a Caixa Econômica, ela nunca, quando a gente pega historicamente as indicações da Caixa, que inclusive já foi no passado o superintendente indicado pelo deputado federal falecido Assis Carvalho. Então, costuma ser uma indicação de nomes do PT, que tem esse braço sindical, esse braço no movimento bancário, mas que dessa vez eu não conversei com vários deputados, nenhum citou a Caixa Econômica, a superintendência da Caixa Econômica como um órgão de interesse. Agora, acredito que no governo Lula deve-se ter uma atenção maior à Caixa, principalmente por conta do programa habitacional À Volta do Minha Casa Minha Vida, que é o carro-chefe aí de casas populares do governo Lula. Então, se era o patinho feio nos últimos anos, esse espaço na Caixa Econômica Federal, eu acredito que agora ganha uma nova envergadura e deve sim ser um espaço interessante para articulação, para se fazer política naturalmente. Mas hoje não tem nenhum nome disputando a Caixa Econômica. Pode ser que venha a ter, mas hoje não tem, Joelson. Aí, Sábia Barreto, trazendo então as informações aqui para a gente no nosso Jornal do Piauí. Sábia, antes de você ir, gostaria de te convidar a ver esse vídeo que foi divulgado hoje pelo ministro Wellington Dias, que está fazendo visita ao Rio Grande do Sul, região sul do país, que normalmente tem clima temperado, mas que enfrenta também problemas de estiagem. O ministro desembarcou no Rio Grande do Sul e você vai ver agora como é que foi essa chegada e quais são as pretensões de Wellington Dias na região. Chegamos aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul, passamos por Canoa e aqui é a oportunidade da gente tratar com quem está vivendo esse grave problema relativo à seca, para trabalharmos a emergência aqui de água, de alimentação, de apoio aos agricultores e também dialogar para um grupo de trabalho para tratar os problemas mais estruturantes. O apoio independente de disputas políticas, do presidente Lula, do povo que precisa do Rio Grande do Sul. Bom, já que nós falávamos de pastas com capilaridade, né, que atendem às necessidades mais emergentes em diversos pontos do país, estamos falando do ministério que hoje é comandado pelo ex-governador, senador Wellington Dias, né, Sábia? Olha, Gelson, quando a gente saiu aqui no recesso do Carnaval, a gente antecipou para os nossos telespectadores que havia a previsão, já anúncio do novo Bolsa Família, que o ministro Wellington Dias ia ter aí um protagonismo, um holofote ainda maior, porque esse é realmente o programa do coração do presidente Lula e está sendo reformulado, mas os fatos, eles atropelam as agendas e as programações. Infelizmente, essa tragédia no litoral norte de São Paulo, ela trouxe a necessidade de ação coordenada do governo federal com o governo de São Paulo, que é um governo comandado por um político, Tarcísio de Freitas, da oposição, eleito pelo PL, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente vê uma ligação do governo federal com o governo do estado, buscando ajudar as famílias, é isso que se espera da política. E aí entra o Ministério do Desenvolvimento Social, justamente porque é a pasta que presta assistência na ponta a essas famílias. A gente viu casos lá de venda de água potável para as pessoas, 1 litro, mais de R$90. Então, de fato, o Estado precisa fazer chegar essas doações. A gente também está vendo uma rede de solidariedade muito grande, mas é o governo federal que tem esse braço realmente para poder ajudar e prestar assistência a essas famílias. Muitas não querem sair dos locais em que há risco de novos desabamentos, justamente porque se sentem desamparadas. Olha, não vou deixar minha casa, não vou deixar o que eu tenho aqui, tem casos de saques, então é justamente por isso que o governo federal precisa dar essa segurança, essa assistência às famílias, e a presença em loco dos governantes é essencial para mostrar uma empatia, mostrar uma solidariedade e ver qual é de fato a situação para poder agir da melhor maneira possível. Então é importante essa visita do ministro Wellington Dias. Sávia, obrigado pela sua participação hoje direto de Brasília. Muito obrigado mesmo aqui no nosso Jornal do Piauí. Conto com você amanhã, sexta-feira. Firme e forte. Parabéns. Conto com você também, que é seu aniversário, você vai comemorar.
Não me chamou, mas tudo bem. Você tá longe. Quero ver as fotos depois no Instagram. Manda as fotos, manda as tudo fotos bem. sim. Um abraço, Sávia. Obrigado pela sua Combinado. participação hoje aqui no nosso Jornal do Piauí. Sávia que está com coluna lá no cidadeverde.com.